Inclusive pensando em Salvador, pensando essa coisa de fazer um filme em Salvador, né? Circular com um filme de Salvador e pensar um pouco desse circuito de cinema de exibição do seu filme em Salvador, assim, sabe? Essa coisa de pensar a cidade que faz, né, que produz, também da onde é dessa cidade que você está produzindo, porque isso tem um recorte, e o como essa narrativa chega para essa cidade, assim, não sei se você consegue fazer um apanhado. Sobre Salvador, exibição e como é fazer esse filme de Salvador, acho que tá. Eu acho que uma das coisas também que circular, não só com o Rebento, na verdade, antes de Rebento, circular com Imortais Fatais e circular circular com o Sol da Onça, eu acho que também, além de fortalecer esse meu viés narrativo de procurar sempre histórias que fortaleçam o afeto, enfim, sempre também fortaleceram essa minha narrativa com Salvador. Acho que todos os meus três filmes são filmes extremamente soteropolitanos, assim, e não quero fingir que não são, né? Fora de Salvador, eu nunca tive uma recepção tipo, nossa, por que ele fala desse jeito, por que assim, assado, né? Inclusive, eu acho que eu fico feliz porque talvez só talvez a gente esteja avançando dentro dessa questão da xenofobia que existe com nossas formas de falar, com nossos jeitos, enfim, né? Mas eu acho que, enquanto realizador, tem uma responsabilidade de, de levar Salvador e não fingir que não é Salvador, porque eu acho que dentro da universidade a gente sempre é convocado a fazer um filme dentro de um contexto geral, né? Tipo, que tente abarcar um Brasil que é tão diverso em todos os locais, assim, né? Você vai no Ceará, você tem uma filmografia, você tem uma forma de fazer cinema e uma forma de existir diferente. Você vai no Rio Grande do Sul, a mesma coisa, São Paulo, Pará. Então, não tem como simplesmente a gente negar essa diversidade, essa pluralidade de existires, né? E com Salvador a mesma coisa, assim. Eu não consigo escrever uma história que não seja extremamente soteropolitana. Isso começa desde o roteiro. Meu roteiro, ele tem nossa forma de falar desde a escrita, né? Eu não mudo minha escrita para o português, de fato, assim. Minha escrita é baianês durante o diálogo, né? Você pega meu roteiro, inclusive eu acabei mandando o roteiro, porque eu tenho uma pasta e eu acabei colocando o roteiro. Se você for ler o roteiro, tá lá, tipo, véi, tem nós, tem enfim, né? E eu acho que fora de Salvador, eu não tive esse estranhamento. Eu não senti esse estranhamento, na verdade, né? E dentro de Salvador, eu circulei em Salvador, eu acho que em dois festivais, que foi a MIMB e foi o Panorama.
Panorama, a gente circulou dentro da mostra competitiva nacional, e a MIMB era nacional, né? E, assim, tendo esses dois festivais como parâmetros, e que são festivais com público que a gente possa dizer que são, digo, totalmente diferentes, né? Porque o público da MIMB vai para o público do Panorama, mas o público do Panorama, às vezes, não vai para o público da MIMB, né? E aí, na MIMB eu não senti esse estranhamento, né? Porque a MIMB, enfim. No Panorama, eu não sei se eu senti ou se foi a sessão, porque a sessão de rebento teve uma troca do filme na hora lá, e acabou que o rebento ficou numa sessão muito constrangedora, se eu posso dizer assim, né? Não pelos filmes em si, mas pela dissonância dos filmes que existiam, né? O longa que Rebento participou tinha cena de nudez, tinha cena de sexo explícito, né? Minha mãe que estava lá para assistir, inclusive, ficou muito agoniada com o longa e, inclusive, saiu. Então, talvez pegar a recepção essa sessão seja até desleal falar, mas algo que me incomodou, talvez aqui na sessão de Salvador e que outras sessões fora de Salvador não teve, talvez foi a falta durante o debate, a falta de curiosidade sobre o filme, né? Porque a gente não sei se influenciou, mas a gente acabado de sair de um momento de censura, que o filme foi censurado no Rio de Janeiro por ter as cartelas de repulso ao presidente, principalmente, né? E uma cartela que exalta a presença de Marielle Franco. E acabou que as perguntas para Arrebento ficou muito em dois viés que particularmente eu não me agrado, que é uma que foi sobre isso, né? Que depois que Rebento foi censurado, acabou que todas as perguntas foi sobre isso, né? Em alguns festivais, enfim. E eu não esperava isso em Salvador. E outra é que foi algo que é tão, não digo que menor, mas o filme aborda tanta coisa que perguntar se era algo biográfico é, é uma das menores curiosidades, talvez, que eu poderia entregar, né? Que não era, né? Eu coloco enquanto homenagem à minha mãe pela relação da maternidade ser um ponto potente dentro da minha existência e dentro da construção do filme, mas não era autobiográfico. E aí eu acabei respondendo essas duas perguntas, né? E que talvez seja os dois festivais que Rebento passou, que eu consigo lembrar aqui de cabeça também, né? A gente passou em algumas mostras também, mas, assim, em instituições de exibição, de festival e mostra, a recepção da de Rebento na MIMB foi muito mais potente em construção de diálogo e de entendimento do que era aquele filme, do que o Panorama, por exemplo, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, mas acho que é meio por aí, né? É sobre essa responsabilidade de ter de entender, na verdade, não é nem de ter, mas de entender que enquanto soteropolitano, preto, eu preciso sempre partir desse ponto para a criação dos meus filmes também, né? Que as pessoas de Salvador se reconheçam durante esse filme, né? Eu acho que uma das potências também saindo de festival, foi na sala de aula. E aquilo foi me deixou um brilho no olho, que é perceber que o filme deu certo. Quando o pessoal das escolas se identifica com o Louro, se identifica com o Zói, se identifica com o Jéssica, é porque deu certo. Né? Os pessoal das escolas de Salvador. Né? Porque é perceber que construir narrativas que sejam representativas dentro das centralidades da negritude, dentro das centralidades da periferia, dentro das centralidades de Salvador, é um objetivo que eu preciso permanecer e que dá frutos, né? Da recepção e da representatividade, que é o que importa, né?
Enfim, eu tô vendo aqui Clary toda hora falando do horário, eu acabei me estendendo muito. Desculpa, Clary. Desculpa. É isso, né? É o que É, é possível. é isso, eu espero que vocês também fiquem bem dentro de casa, que essa pandemia passe o quanto antes, né? Assim, eu sinto que eu sinto um pouco de esperança, né? À medida que o tempo passa, minha sensação é que é ao menos um mês a menos de pandemia e que a gente possa estar se encontrando o quanto breve possível, né? Mas até lá, fiquem bem. E é isso.